Um dos maiores desafios ao ingressar nos tribunais superiores consiste em saber enfrentar a chamada jurisprudência defensiva. Trata-se de um conjunto de entendimentos, súmulas ou atos normativos que impedem o conhecimento do recurso. Nós sabemos, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal exercem a chamada função nomofilássica, como cita Gustavo Henrique Badaró, uma função estritamente de direito. Eles visam apenas harmonizar e dar a correta interpretação à Constituição Federal ou à legislação federal infraconstitucional. Pois bem, um dos requisitos importantíssimos para ingressar com um recurso especial é o chamado pré-questionamento, ou seja, é necessário que a questão que você quer levantar lá no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a ofensa a uma legislação federal, tenha sido amplamente debatida e enfrentada pelo Tribunal de Justiça Quo ou Tribunal Regional Federal. Quer dizer, portanto, em outras palavras, que aquela questão tenha sido amplamente questionada com uma certa anterioridade. Não é possível inovar no Tribunal Superior. É preciso que a matéria já tenha sido enfrentada e o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional tenha enfrentado e aquela interpretação dada por eles ofenda a um ato normativo federal ou a própria Constituição Federal, no caso do recurso especial. Beleza, mas e no caso de você entrar com um recurso de apelação e o Tribunal de Justiça simplesmente se negar a apreciar um determinado tópico que você enfrenta ali no recurso? Vamos supor que você interpõe um recurso de apelação e neste recurso você suscita uma nulidade a respeito de uma interceptação telefônica realizada e deferida de forma ilegal ali no bojo de uma investigação criminal. Veja, é uma questão regulada por uma lei federal. E quando chega no Tribunal de Justiça, o acórdão se mantém inerte sobre tal questão. Veja, não foi apreciada, a questão não foi debatida pelo tribunal. Então o que você deve fazer? Nesse caso você deve opor uns embargos de declaração. Os embargos visam alegar que o acórdão se omitiu sobre uma questão levantada no apelo defensivo. Se o tribunal se recusa a apreciar a matéria que você levantou nos embargos e que foi levantada anteriormente no recurso de apelação, entra o chamado pré-questionamento ficto. O que diz a súmula 211 do STJ? A súmula 211 diz que é inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal AQO. A súmula está praticamente dizendo que não é admissível um recurso especial quando, apesar de você ter oposto embargos de declaração, o Tribunal de Justiça se manteve inerte sobre um ponto que foi levantado e questionado no recurso de apelação. Aí que surge o pré-questionamento ficto. Ora, vejamos o que diz o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Então, olha só que interessante. Veja bem, o tribunal rejeitou ou inadmitiu os embargos que você opôs contra o acórdão que simplesmente se omitiu sobre uma questão levantada no recurso de apelação. Então, o que está dizendo basicamente esse artigo do Código de Processo Civil que se aplica por analogia no Código de Processo Penal? Que a questão vai ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça se realmente houver o reconhecimento da omissão por parte do tribunal. Então, veja bem, você interpôs um recurso de apelação levantando uma questão X. O Tribunal de Justiça apreciou apenas a questão Y e Z e não apreciou a questão X. Você entra com os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O tribunal vai lá e rejeita os seus embargos. Você entra com um recurso especial. E agora, o que acontece? O STJ, por meio dessa súmula 211, entende que é inadmissível mesmo diante de embargos de declaração. Mas veio o chamado pré-questionamento ficto. Nós temos que agora prestar atenção num entendimento muito importante sobre esse assunto. O STJ vem entendendo que o artigo 1025 do CPC não supera a súmula 211. E eles trazem um requisito para você cumprir o chamado pré-questionamento ficto. Ou seja,
O que seria o pré-questionamento ficto? Revisando aqui para vocês entenderem melhor, uma matéria realmente complexa. Pré-questionamento ficto é quando você questiona uma matéria de direito infraconstitucional no recurso de apelação, o tribunal se nega a apreciar, você entra com os embargos e o tribunal rejeita ou inadmite os embargos, e essa questão, porém, é resolvida pelo Tribunal Superior quando há o reconhecimento da omissão. Beleza, esse é o pré-questionamento ficto. Mas, para que haja o pré-questionamento ficto, aí que vai uma hipótese muito importante. Técnica. Você, ao interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário, deve abrir um tópico específico para deduzir ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Ou seja, você tem que abrir um tópico, aqui eu falo, pode ser até um tópico preliminar, porque a questão do pré-questionamento ficto, ela impede, obsta o cotejo do mérito do recurso especial. Então é preciso que você abra um tópico deduzindo a questão, a ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, que diz respeito à matéria dos embargos de declaração, para que haja a apreciação pelo Tribunal Superior. Olha só que interessante esse entendimento. Para que se admita a figura do pré-questionamento ficto, é necessário que a parte tenha veiculado no recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, indicando a existência da omissão acerca do ponto cuja apreciação é pretendida. Somente após a constatação por esta Corte Superior de que realmente o tribunal de origem omitiu-se na análise de tema que deveria ter sido por ele enfrentado, é que se pode considerar fictamente pré-questionada a matéria de natureza estritamente jurídica. Em suma, você deve, portanto, para conseguir reconhecer-se o pré-questionamento ficto, ou seja, para conseguir que o Tribunal Superior enfrente a questão, apesar dela ter sido omitida pelo Tribunal de Origem, você deve abrir um tópico específico no seu recurso especial, aduzindo ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, dizendo que o acórdão que rejeitou ou inadmitiu os embargos de declaração é nulo porque ele ofendeu o artigo 619 do Código de Processo Penal. Aqui demanda um trabalho praticamente cirúrgico do advogado. É muito árduo que nós estudemos todas as matérias e todos os requisitos e entendimentos jurisprudenciais para poder construir um recurso especial. Você tem um recurso especial que está bom, tem matérias boas ali, muito bem debatido, mas ao ingressar no Tribunal Superior, você se esquece de abrir um tópico no recurso especial alegando ofensa ao artigo 619. Isso por si só vai cair por terra o seu recurso especial.